Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live para a gente fazer o resumo semanal de notícias, trazendo tudo que aconteceu aí para vocês dessa última semana, todas as informações mais relevantes aí do mercado, muita coisa aí para a gente poder debater. Espero, como sempre, aí que todo mundo curta, compartilhe, chame os amigos aí para poder participar, né? Lembrando que essa live fica gravado aqui no Instagram, também deixamos gravado no YouTube para quem quiser ver depois lá também. E a gente posta em nosso site os principais tópicos, né, com links para as principais matérias, além de postarmos também aqui no Instagram esses tópicos também, né? Então, quem quiser acompanhar aí e chamar os amigos, fiquem à vontade, façam todas as perguntas que quiserem também, que estamos sempre à disposição aqui para esclarecer ao máximo possível para todo mundo, né? Então, sem mais delongas, já vamos começar aqui um pouquinho para falar do cenário internacional. Na política internacional, os Estados Unidos, né, lá nos Estados Unidos, o Biden ele manteve o plano de deixar o Afeganistão, né, como vocês devem ter visto aí nos principais jornais e na internet em todo momento. Teve um ataque lá em Cabul e resultou em mortes de americanos, inclusive, né, mais os afegãos. Mas apesar do Biden ter confirmado que teria esse plano de deixar o Afeganistão, continuaria ele em curso, o Biden também ele informou que irá atacar os principais ativos, lideranças e instalações do UEL, né? Então, apesar de continuar saindo, ele diz que ele vai atacar o pessoal lá. Ele ainda acredita que vai ter uma trégua, conforme combinado, acho que até dia 31 agora, porque ele entende que é de interesse do Talibã, né, que os Estados Unidos saem. Então ele acredita que eles vão ficar com essa trégua por isso. Mas vamos ter que acompanhar aí para ver o que vai acontecer. O fato que vale lembrar, né, que nos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos sempre foi, né, e sempre foi muito ligada à indústria bélica lá também, né? Então, qualquer gatilho aí é sempre muito forte, e o sentimento lá dos americanos também de terem alguém sendo atacado enquanto eles estão saindo é algo que pode pesar nessa história também. Então, vamos acompanhar o desenrolar. Em outra situação de país que ainda continua em crise, né? A gente tem lá o Belarus, né, que está em crise, e aí a Polônia ela ergueu uma cerca para deter os imigrantes de Belarus, né? Então, lá no leste europeu, Belarus é ainda considerada a última ditadura da Europa, né? E aí ela está subindo uma cerca, colocando militares para poder proteger lá as suas fronteiras. E aí, obviamente, está sendo muito criticada, a Polônia está sendo muito criticada devido a alguns comentários sobre o tratamento que ela está dando para esses imigrantes, né? Então tem essa complicação aí também. E ainda falando em questões militares, nesse aspecto político, né, a Rússia e a Nigéria eles assinaram um acordo de cooperação militar, né, entre os dois países. Mostra aí um ponto interessante, né, porque a gente tem a Rússia indo em direção ali à África, né, de alguma forma tentando um apoio, crescimento. A gente sabe da importância dos trajetos aí, né? Então vamos acompanhar como que vai acontecer, quais vão ser os próximos passos. Lembrando que existe aí uma discussão do que vai ser no Afeganistão, né? Quem que vai ter uma influência maior lá com a saída dos Estados Unidos, que é outro ponto muito estratégico também. Falando agora do mercado internacional, em termos de mercado em si, né? Nos Estados Unidos, o Powell diz que o Fed pode começar a reduzir a compra de títulos no fim do ano, e que ele vê também um caminho longo antes dos juros começarem de subir os juros, né? Então já entendeu que já dá para reduzir as recompras de títulos, porém, né, ainda acho que tem um caminho bem comprido aí para colher aí, antes de chegar no momento que os juros vão estabilizar. Ele quer acompanhar como que vai ser a evolução dos dados, né, principalmente aí do impacto do coronavírus, do impacto da economia,
para ver se se os 2% vai ser possível de ser mantido ou não, né? Se eles vão ser suficientes. Falando agora da América Latina, o indicador do clima econômico, né, o ICE, ele avançou 81,2 pontos, avançou de 81,2 pontos no segundo trimestre agora para 99,7 pontos no terceiro trimestre, então uma alta aí bem considerável. E é bem positivo isso, né? Cada vez mais mostrando uma retomada da América Latina como um todo, né? Da economia da América Latina como um todo. Já na zona do euro, o PMI, né, ele recuou, foi para 59,5 agora em agosto, né, então deixando aí um pouco com o pé atrás, aí, mostrando que os indicadores que antes estavam se recuperando já não estão conseguindo fazer isso mais lá na Europa. Né, então um ponto aí para a gente ficar acompanhando também, que a gente vai ter alguns passos daí para frente, né, e ver como que vai se comportar. Então a gente vê as ondas do coronavírus, né, como que ela tem impactado ainda na economia de uma forma bem forte, ainda mesmo a gente tendo esse cenário já com vacinas avançadas e tudo mais. Mas é um caminho que a gente vai ter que percorrer ao longo do tempo aí e vamos ter que ir acostumando com essa situação. Em alguns momentos melhorando, outros piorando, né? Até efetivamente a gente ter a população toda vacinada e a situação estabilizada. Passando agora então para o cenário nacional, na política brasileira, o presidente Jair Bolsonaro ele afirmou que o marco temporal pode dobrar a demarcação de terras e causar o aumento da inflação, né? Então explicando isso aí, por que ele disse isso e o que é o marco temporal, né? O marco temporal, para quem não conhece ele, nada mais é do que a demarcação das terras indígenas. Foi definido que a partir de 88, que foi a data da Constituição, quem já tinha terra ficava com as terras, quem não tinha perde, né? Então é daquela data ali para frente. A mudança do marco temporal pode ser mudar para ser antes dessa data. Sendo antes, né, voltando aí, dependendo do prazo que voltar, pode então dobrar a demarcação das terras indígenas. Porque quanto mais tempo você voltar, obviamente mais índios a gente tinha aqui no Brasil, né? E, consequentemente, o impacto que dá nisso, que é a questão do aumento da inflação, é devido, se você demarca as áreas, você vai tirar espaço para produção agrícola e, consequentemente, você vai ter que produzir menos. Produzindo menos, nós vamos ter as pessoas vão cobrar, quem produz vai cobrar mais, oferta e demanda, né? Então, esse é um ponto aí que vai ter que evoluir bastante para a gente acompanhar aí como que vai ser o desenrolar, né? E é um caso que vai ser julgado aí pelo STF. Precatórios. O Arthur Lira ele falou que a gente não pode deixar que os precatórios estouram o teto de gastos. E aí na mesma linha dele, né, o Luiz Fux, né, que é do STF, presidente do STF, Arthur Lira, presidente da Câmara, defendeu que o pagamento do precatório, que seja feito pagamento dos precatórios de menor valor até um limite que não furasse o teto, ou seja, dá para pagar todo mundo que está devendo 60 mil reais? Paga. Dá para ser 70? Paga. 80? Paga. 100? Paga. Até um limite que não estoure o teto. A partir do momento que pagou esse pessoal e que não vai estourar o teto, o restante ficaria para 2023, né, de forma que fosse possível regularizar sem o estouro de teto. Então, uma conciliação entre as duas necessidades, né? E, obviamente, o principal, né, e aí o Luiz Fux até enfatizou isso, é que a gente não tenha novos casos, né, que seja resolvido, que seja tudo pago, né? Então, a gente não pode deixar isso aí acumular e que as coisas sejam resolvidas de maneira muito rápida. Também vale ressaltar, né, um comentário do Paulo Guedes em relação a tudo isso aí, que a dificuldade que existe, né, da economia, do Ministério da Economia, de prever, né, os precatórios, uma vez que eles não sabem quando que as situações da justiça efetivamente vão andar, né? Então é uma complicação aí, que às vezes uma ação pode demorar muito tempo e de repente ela resolver ou não, né? Ou continuar lá em espera. Então tem essa dificuldade de previsibilidade aí que complica bastante a situação. Reforma tributária. Ainda o Paulo Guedes, né? A gente estava falando deles, vamos falar então agora da reforma tributária.
o Paulo Guedes ele diz que a reforma é neutra, né? Ele fala até que 30 milhões de assalariados pagam menos, 20 mil pessoas vão pagar mais e as empresas pagam menos, né? Isso é a fala do Paulo Guedes. Vamos ter que acompanhar aí qual que vai ser a reforma aprovada. Ele está falando, obviamente, da reforma que está sendo discutida lá na Câmara e que ele ainda apoia, mesmo após as mudanças, ele entende que é uma reforma que o governo entende como positiva. Porém, falando ainda de reforma tributária, né, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e que está como pré-candidato às eleições de 2022, ele diz que acredita na reforma que tramita na casa lá, né, ou seja, que reforma que tramita no Senado e não a enviada pelo governo. Ou seja, provavelmente, ainda que a reforma seja votada na Câmara e seja aprovada, no Senado isso deve ter uma dificuldade maior. Então, a equipe econômica, de alguma forma, vai ter que enviar seus esforços para o Senado em algum momento, né? Então, é um ponto aí para a gente acompanhar isso aí. Falando agora de coronavírus, vacinas, né? 127,8 milhões de vacinados, desses 58,5 milhões já com a segunda dose, ou seja, 27,4% aí da população já está totalmente vacinada, né? A gente tem aí um número de casos de 20,7 milhões, que é 9,7% da população. Recuperados já são 19,6 milhões, que é 94,8% dos casos. Em tratamento, 0,5 milhões, que é 2,4% dos casos. E mortes, 577.565 pessoas, que é 2,8% dos casos, ou 0,3% da população. A notícia fica, em relação ao coronavírus, a notícia que a gente traz essa semana, é que o governo confirmou uma terceira dose de reforço da vacina a partir de setembro. Cabe ressaltar que, né, esse é um ponto importante, a terceira dose não necessariamente será da mesma vacina de que as pessoas tomaram na primeira dose. E quem vai definir isso é o governo, né? Então, parte da definição já está tomada, que as terceiras doses não vão ser compostas por vacinas que não sejam a Coronavac, né? E aí, sem entrar no mérito do porquê, tá, pessoal? Falando agora o importante é vocês serem vacinados e vacinem com o que oferecerem para vocês, que é o que mais importa. E até imagino que a gente vai ter depois uma quarta dose, aí, quinta, e vai se tornar alguma coisa rotineira essa vacina aí do coronavírus. Falando agora de mercado, coisa boa, notícia boa, né? A semana positiva, depois de até um início perturbado, né, conturbado aí na semana, mas a gente teve mais dias positivos que negativos. E no dia de hoje fechamos o dia em 120.678 pontos, uma alta de 1,65%. Na semana, uma alta de 2,22%. Em agosto, ainda uma queda de 0,92%, mas no ano voltamos com uma alta de 1,4%. Ainda pode melhorar bastante, mas a semana já foi um pouco melhor, né? Então traz um certo alívio. Quem sabe, nesses outros 2 dias que faltam para fechar o mês, a gente consegue aí fechar o agosto em positivo. Será que é possível? O que vocês acham? Vocês acreditam? Vamos aguardar aí, ver o que vai sair durante o final de semana e na segunda e na terça, né? Dólar Petax. O dólar Petax ele fechou hoje a 5,22, uma queda de 0,44%. Na semana, uma queda de 3,82%. No mês de agosto ainda ficamos com uma alta de 1,92%. E no ano, uma alta de 0,45%. O Euro Petax ele fechou hoje em 6,1565, uma queda de 0,18%. Na semana, uma queda de 2,98%. Em agosto, uma alta de 1,31%. E no ano, estamos aí com uma queda de 3,71% para o euro. Então, a gente olha esses indicadores. Essa semana, como eu disse logo no início, ali, uma semana no início da fala dessa parte de mercado, né, boa, uma semana positiva, né, de forma geral, para os investimentos, exceto para quem está exportando, né, quem está exportando, que é sempre o dólar mais caro.
mais uma semana positiva para o Brasil, porque o dólar está muito alto e o euro também, né? E a bolsa que tinha dado uma recuada. Mas ainda temos muito caminho pela frente aí, né? Então vamos aguardar. Lembrando que uma queda do dólar, uma queda do euro, provavelmente em algum momento vai acabar impactando também e reduzindo aí o custo da gasolina também, né? Então vamos aguardar para ver o que acontece. E o custo da gasolina, a gente ressalta ele, que é o que todo mundo tem comentado, né? Que ela está chegando em R$7 e que está complicado, né? E realmente está complicado, mas vamos aguardar e torcer para que evolua o mais rápido possível. Fatos relevantes de mercado. B3, né? B3SA3. Ela lançou um portal de ETF com o intuito de facilitar o acesso de investidores a essa modalidade, né? O ETF são fundos, né? E basicamente, né, ela lançou isso porque é uma modalidade que está sendo difundida cada vez mais, porém as pessoas investem muitas vezes sem nem saber o que é que está fazendo, né? Então essa está uma complicação aí, né? Então isso possibilita várias coisas, tem vários tipos de ETF. A plataforma né, o portal é da B3, né, é do apoio da B3, mas ela tem patrocínio de várias instituições que inclusive lançam ETF. E aí ETF, pessoal, a gente vai ter de tudo quanto é tipo, né? Porque são basicamente fundos negociados em bolsa, mas eles vão ter vai ter fundos de criptomoedas, e aí você pode comprar então criptomoedas na bolsa através desses fundos, né? Você pode comprar fundos de ouro, você pode comprar fundos lá de fora, fundos daqui, então tem diversas maneiras, né? E cada um tem uma regra e é uma maneira fácil de você comprar um ativo e diversificar, né? Então é uma maneira de você diversificar a sua carteira através do ETF. Então, quem quiser, né, eu acho que vale a pena conhecer essa plataforma e dar uma olhada lá nas informações, e quem tiver alguma dúvida também pode perguntar para a gente, que a gente tenta esclarecer o máximo possível. A plataforma, ela o link dela, né, é etf.com.você, tá? Trazendo agora de empresas especificamente, a Cosan, CSNA3, ela irá diversificar seu portfólio. Ela já tem açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística no portfólio e informou que vai investir em mineração, né? E a gente vê a mineração bombando para tudo quanto é lado, né? O preço do minério subiu bastante. A gente reparou aí nos resultados da Vale que saíram, são bem positivos, né? As perspectivas de pagamento de dividendos também, que os analistas todos têm comentado, bastante positivas também. Claro que aí não significa que você deve investir em Vale só por causa disso, você tem que olhar outros fatores, inclusive se é o perfil para você ou não. Mas a Cosan resolveu então que está na hora dela entrar nesse mercado, né? Ela aproveitou aí o IPO da Raizen, que gerou uma captação de recursos grande para ela, e resolveu investir na mineração agora. A Cielo, né? A Cielo, ela teve que desmentir um fato relevante que circulou na internet sobre o fechamento de capital. Por incrível que pareça, né? Infelizmente, tem muita gente ainda aí de má índole no mercado, não necessariamente no mercado, mas que estão tentando entrar no mercado, né? Eu acho que é muito mais isso, pessoas que estão querendo se aproveitar dessa necessidade, que as pessoas estão querendo aprender sobre o mercado financeiro, e aí começam a soltar boatos. E não satisfeitos em soltar boatos, acabaram fazendo um fato relevante, né, falando do fechamento de capital. Então, pessoal, a dica que eu dou é, né, se sair um fato relevante de uma empresa, vocês podem ir no site da Maril, rolar até o final do site, lá embaixo, ele vai ter um link que vai estar escrito da seguinte maneira. Vai estar escrito consulta de fatos relevantes dos últimos 5 dias úteis. Você pode clicar nele, que aí vai direto para o pedaço do site da B3, onde todos os fatos relevantes são disponibilizados. E aí você pode filtrar lá por empresa, por data ou qualquer outra informação. Cabe ressaltar que todas as empresas listadas em bolsa possuem um site de RI. O RI nada mais é do que relacionamento com o investidor,
e nesse site todos os fatos relevantes são postados. Então, se não tiver lá na B3, no site da B3, com certeza o fato não é verdadeiro. Então, se tiver um pouco de dúvida, se sair uma informação, consulta lá. Se for relevante, tem que ter a divulgação desse fato de forma maciça, né? Então, não pode ser receber uma mensagenzinha, confere, dá uma olhada. Se ficar na dúvida, confere, né? Pergunta para quem quer. E se tiver na dúvida, chama a gente, pergunta, que se vocês estiverem com dificuldade, nós conferimos para vocês também. Pesquisa Focus. O IPCA 2021 foi para 7,11, né, a 20ª semana de alta seguida, né, pela pesquisa Focus. O PIB 2021 foi para 5,27, a segunda semana de queda, né, uma queda pequena, né, foi de 5,28 para 5,27, mas é uma segunda semana de queda. O câmbio se manteve estável mais uma vez por 5,10, em 5,10. E a Selic 2021 ficou estável de novo em 7,50. Né? Então, traz um pouco de alívio essa estabilidade da Selic, mas o que importa mesmo é o que o Banco Central vai fazer e como que a inflação vai se comportar aí na prática. Né? E falando em Banco Central, o Campos Neto, né, o presidente Roberto Campos Neto, ele diz que os números atuais não mostram a deterioração do cenário fiscal. Né? Tem muita gente falando da deterioração do cenário fiscal, complicado, ele está indo contra isso, falando que os números não mostram isso, e repetiu, né, que há uma diferença entre percepção com ruídos e realidade. Né? Então existem muitos ruídos e a realidade, na visão do Roberto Campos Neto, é diferente desses ruídos. Né? Além disso, o Banco Central teve sua autonomia confirmada no STF por 8 votos a 2, né? Graças a Deus foi mantido, né? Independente de pensar se o STF está fazendo, se o Banco Central está fazendo ou não um bom trabalho com relação a isso, acho que a independência é primordial, né? Para não ter manipulação aí política envolvida. Quanto mais separado o Banco Central for da política, melhor. E por fim, o Banco Central, foi bastante coisa do Banco Central hoje, não sei, mas o Banco Central, essa é importante, ele estabeleceu o limite de R$1.000 para as transferências interbancárias, PIX, cartões de débito e liquidações dos TEDs ocorridas de 8 horas da noite a 6 horas da manhã. Né? Então, isso com o intuito de combater golpes, sequestros relâmpagos, etc. Né? Esse aumento desse limite é possível de ser feito, de R$1.000, porém vai demorar aí 24 horas pelo menos para ser realizado, evitando assim que as pessoas possam sofrerem problemas com isso nesse horário noturno, que é um horário mais complicado, que normalmente é utilizado por não ter expediente comercial, para facilitar aí as operações e dar tempo de encerrar todo o trâmite dessa situação ilegal aí dos golpes. FIP, né? A FIP trouxe para a gente a difusão do índice de preço ao consumidor. Ela avançou 72,79% na segunda quadricemana de agosto. Ela foi de 72,79% para 74,73% na terceira leitura do mês. Né? O que é essa difusão? Nada mais é que dos índices todos compostos, dos itens compostos pelo índice dos preços ao consumidor, 74,73% tiveram aumento. Basicamente é isso. Né? Então, ou seja, quase tudo subiu. Né? Mais de 70% subiu. Já era 72, agora 72,79, agora já foram 74,73. Né? Então a situação está complicada nesse sentido. Então o IPC-FIP, né, que é o índice de preço ao consumidor, ele foi de 1,35 para 1,40 no período. Tá bom? Então aí a inflação aí, inclusive medida pelo IPC, né, tem sido cada vez mais forte. IBGE. O IBGE trouxe para a gente que o PNS de 2019, né, identificou que o Brasil tem 17,3
milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então é bastante gente. Isso mostra a importância de entenderem que essas pessoas precisam realmente de um atendimento diferenciado, cada um em cada situação, né? Estamos aí com as Paralimpíadas ocorrendo, né? O Brasil tem ganhado algumas medalhas também, não sei quem acompanha. Eu, sinceramente, não acompanhei nem as Olimpíadas direito e também não acompanho muito as Paralimpíadas, mas mostra a superação de todo mundo aí, né? Mas não significa que as coisas não precisam ser feitas diferenciadas para esse público, né? Então é sempre necessário, né, que tente se atender a elas conforme a sua necessidade. Então um ponto importante para a gente acompanhar e refletir a respeito e como que a gente pode fazer a nossa parte e como que as empresas estão fazendo a parte delas, pois vocês podem perceber que é um público significativo. Índice de preços ao produtor, ele foi de 1,94% no mês de julho, né? Então uma alta também significativa novamente, né? Então a gente vê o IPC subindo, a gente vê o IPP subindo, né? Então todos os índices de inflacionários a gente vai ver subindo. Porém, a gente vê na FGV, né, que o índice de confiança da indústria caiu, ele foi para 1,4 pontos, mas o índice de confiança da construção subiu 0,6 pontos e a confiança do consumidor também caiu para 0,4 pontos, agora no mês de agosto, né? Então, a gente está vendo aí, né, como é bem claro, né, quando a inflação começa a aumentar, normalmente a confiança começa a cair, porque a gente começa a sentir, os empresários começam a sentir e os nossos consumidores começamos a sentir a dificuldade que está ficando a situação, né? E aí complica. Porém, por outro lado, a boa notícia ainda fica que a construção civil, né, conseguiu aí manter um índice de avanço, né, de 0,6 pontos. Pequeno, mas um avanço. Bom, pessoal, era isso que eu tinha de notícias para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, como sempre, a gente está aqui à disposição. Lembrando mais uma vez que no nosso site fica os links de algumas dessas matérias que a gente comentou aqui, ficam os links para vocês poderem ver a matéria mais completa. Quem quiser mais informações também sobre algum tema específico, pode perguntar a qualquer momento. Agradeço muito a participação de todos. Uma ótima sexta-feira para todo mundo e até a próxima para mais um resumo semanal. Muito obrigado e bom final de semana. Tchau, tchau.